Pessoal da minha família, da família do meu filho e até o meu filho mesmo, né? Todo mundo com raiva de mim porque eu coloquei ele na cadeia. Ah, mas uma mãe colocar um filho na cadeia? Sim, eu coloquei ele na cadeia porque quando eu tive ele, eu tinha 14 anos, né? E aí, como eu tive ele muito novinha, meus pais sempre foram daqueles lá que pra ter filho tinha que casar, e aí eu não casei, e aconteceu que eu engravidei, então eu tive que me virar com ele muito cedo sozinha. Eu nunca tive a ajuda de ninguém, nem do pai dele lá, né? Que diz hoje ser pai dele. Foi tudo muito difícil para mim, porém eu sempre lutei, sabe, para criar o meu filho, para dar os melhores exemplos para ele. E eu, como mulher, sei o tanto que é difícil a gente, mulher, né, ter um filho e não poder contar com a ajuda de ninguém. E eu nunca passei pelo que a minha nora passou nas mãos do meu filho. Meu filho arrumou ela, levou ela para dentro da minha casa, né? Eu achei assim muito rápido. Mas fazer o quê, né? Ele queria, ela gostava dele, ele gostava dela, tudo bem. Até que a minha nora não demorou muito, ela apareceu grávida, né? E aí os pais dela ficaram com raiva lá, porque ela teve que parar o estudo dela e tudo, né? Aí tá bom. Aí minha nora engravidou e o meu filho, ele mudou assim com ela completamente, sabe? Ele começou a tratar ela mal, ele ficava desprezando ela, ele começou a sair, né? Chegar em casa tarde. E aí eu acho que ela começou a cobrar muito dele. E por ela cobrar muito dele, isso foi fazendo com que ele ficasse irado a cada dia. Eu sempre vi algumas marcas assim nela, mas ela sempre dizia que tinha batido ali, tinha se machucado ali. Eu nunca acreditei muito. Até que eu resolvi colocar uma câmera dentro do quarto deles. Eu sei que foi uma invasão de privacidade, mas eu queria saber de fato o que estava acontecendo. Já que ela não me falava e eu estava vendo que tinha coisas estranhas. E foi aí onde eu estava deitada no meu quarto, quando eu coloquei a câmera, né, no quarto deles, eu consegui vincular com o meu celular. E aí ele chegou em casa, acho que ele chegou assim, meio travado, né, e aí ela foi reclamar com ele, que estava errado e tudo, aí eu vi ele dando um tapa na cara dela, né, mesmo ela estando grávida, deu um tapa na cara dela, mandou ela embora, disse que ela não tinha vergonha na cara. E aí rapidamente eu levantei e bati na porta do quarto dele. Quando ele abriu, ele veio falar comigo ainda com ignorância. Quando ele veio falar comigo com ignorância, eu dei um tapa também na cara dele e falei pra ele se era bom bater na cara dos outros, né, das filhas. Que se ele não quisesse a filha, ele não tinha trazido ela pra dentro de casa pra estar judiando das filhas, não. E pra ele respeitar ela, que ela tava grávida, esperando o filho dele. Aí ele pegou e disse que eu estava errada, que eu estava do lado dela. Eu falei, não estou do lado dela, eu estou do lado do certo. Porque eu jamais vou aceitar que você bate na filha alheia. Eu nunca apanhei de homem nenhum. E eu sempre tentei te criar para você ser um homem de verdade. Aí eu disse pra ele, tu nunca me viu, né, apanhando de homem nenhum, nunca permiti que um homem me batesse ou que judiasse de mim, por isso que eu te criei sozinha, sem a ajuda de ninguém, porque o primeiro homem que veio com desaforo pra mim, eu deixei de mão, então eu decidi levar a minha vida, né, sofrendo, mesmo sozinha, mas eu consegui te criar, eu nunca te bati tanto, né, nunca te dei maus exemplos pra você hoje tentar se tornar esse covarde, porque homem que bate mulher é covarde, mesmo você sendo meu filho, eu não vou aceitar isso nunca. Aí tudo bem, ele foi, olhou pra ela, tá vendo o que tu faz? Tá fazendo até minha mãe ficar com raiva de mim, falou um monte de coisa, e eu saí, fui fazer do meu quarto. Minutos depois ele bate nela de novo, pegou pelos cabelos dela e tacou a cabeça dela na parede, né, e ela ficou tipo passando mal e ele tava dizendo que ela tava fingindo. Naquele momento eu nem entrei dentro do quarto, eu só chamei a polícia. Quando a polícia chegou eu falei, pode levar, que homem covarde tem que ficar na cadeia pra ele levar uma pisa lá de outros homens, pra ele aprender o tanto que é bom bater em mulher. Aí ele foi preso e eu falei que se quem tem que ir embora daqui de casa é ele, que ela vai ficar dentro da minha casa, já que a mãe dela estava lá, né, com raiva dela por ela ter se juntado muito nova, ter parado os estudos. A mãe dela, né, deu os conselhos que tinha que dar e ela não quis ouvir muitos conselhos da mãe dela, infelizmente ela teve que passar por essa situação. Mas ela estava esperando um netinho meu, então assim, ela não tinha trabalho, não tinha nada. E assim como eu consegui criar o meu filho, né, eu iria cuidar dela e criar meu neto e ele que se virasse, já que ele se achava homem suficiente para fazer o que ele bem entendia que era certo. Aí ele foi preso. Quando ele foi preso, a revoada da família foi grande, todo mundo falando que eu não era mãe de verdade, como é que uma mãe fica do lado de uma nora e não fica do lado do filho, como é que eu tive a capacidade de colocar meu filho na cadeia. Eu falei que a mesma capacidade que eu tive de criar ele sozinho, eu também tenho a capacidade de achar o que é certo, que jamais eu vou permitir que ele bata em mulher, ainda mais dentro da minha casa. Entendeu? E hoje ele segue solto, né? E a minha nora continua dentro da minha casa. Enquanto ela precisar, ela vai estar aqui e eu vou ajudar pro que der e vier. E seja lá o homem que for, eu faço isso com qualquer homem. Porque se não gosta, para que continua com a mulher? Isso é coisa de gente covarde, eu não aceito. E eu coloquei e coloco quantas vezes preciso for. E eu fiz isso porque eu sou mãe de verdade.
E até hoje eu tento dar os melhores exemplos, né? Se ele não entende isso como exemplo, o problema é dele. Mas eu fiz o que tinha que ser feito. Till my shadow turns to sun rays.